Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Irmãos, hoje vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com a gente, nós que somos servos do Senhor Jesus. E com você também que não é, porque esses deveres aqui não é dado somente aos crentes. Eu até acho que esse negócio de crente ainda não está legal. Sabe, nós somos todos povo de Deus, então eu acho que é para todos nós, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler isso aqui, irmãos, e isso aqui vai falar muito conosco hoje. Talvez chamar nossa atenção, talvez nos ensinar, né? Então é importante que a gente preste atenção, porque Deus fala conosco todos os dias, irmãos. A gente que não percebe, através dos ventos, através da chuva, através dos pássaros, das obras feitas pelas tuas mãos, Ele fala conosco. E é importante que possamos, que consigamos observar isso, irmãos, porque além disso tem a palavra de Jesus, né? Tem os seus feitos, os seus testemunhos que falam do nosso Senhor Jesus, amém? E que nos mostram o nosso grande Deus, né, irmãos? Se você ler Romanos capítulo 11, versículo 19 em diante, você vai ver quão lindo é, como Deus se manifesta para o homem. É muito lindo isso. Eu vou ler para você ver como que é lindo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos é depois de Atos, viu, irmãos? Romanos capítulo 11 diz assim, desculpa, irmãos, está errado. Romanos 11 não, desculpa. Romanos 1, capítulo 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Se você não achou ainda, 5 segundos. Romanos capítulo 1, versículo 19 diz assim: portanto, olha para vocês verem como Deus se manifesta para que nós possamos saber que Ele existe, irmãos. E para que ninguém fique despercebido de que Ele existe, porque Ele existe e ponto final. Está escrito assim, Romanos capítulo 1, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus se manifestou. E o 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Olha que coisa linda. Então, quando você olha para a criação de Deus e você observa aquilo, como pode uma árvore sair da terra e dar um fruto tão gostoso desse? É coisa de Deus, irmãos. É milagre de Deus. Pode ter certeza disso. Isso não aconteceria se não fosse pela força e o poder do Senhor Deus. Não aconteceria. E o 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes seus discursos se desvaneceram, e os seus corações insensatos se obscureceu. Isso aqui, irmão, está falando de pessoas que olham para essas coisas lindas todas e não está nem aí, sabe? Não liga, não. Sabe, como eu disse esses dias, tem pessoas que passam numa planta, arrancam um galho dela e jogam no lixo. Quer dizer, joga no lixo, não, joga no chão, sabe? Tem uma flor bonita, ele arranca e joga fora. Para que fazer isso, né, irmãos? Que coisa absurda isso, né? Porque a palavra de Deus diz aqui,
porque as suas obras invisíveis, estou no 20, versículo 20, 1 de Romanos 20, porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se manifestam claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Tá vendo? Então Deus, ele se mostra. Quem falar que nunca viu Deus, irmãos, desculpa, mas você não está prestando atenção na vida, entendeu? Deus está em todos os lugares, no sorriso de uma criança, Deus está no amor, Deus está na alegria, Deus está na água que tomamos quando estamos morrendo de sede. Não existe coisa melhor que uma água, né? Quando estamos cansados, descansamos. Isso é tudo coisa boa de Deus para nossas vidas, irmãos. E eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou dar um toque de novo. Sabe, irmãos, Deus se manifesta tanto em nossas vidas que quando nós morrermos e chegarmos na frente dele, na frente do tal mural que tem lá, está escrito lá tudo que nós fazemos, até o fio de cabelo que caiu, que você não sabe que caiu, ele sabe que caiu. Quando ele vai falar para você, nossa, aquela hora que você foi pentear o cabelo e caiu um fio de cabelo seu, aí você vai falar assim, mas eu não vi. Eu falei, mas eu vi. Ele não vai falar com brincadeira com você, não, irmão. Vai falar assim, eu vi. Você não viu? Eu vi. Agora imagina se você não viu esse fio de cabelo, e se ele falou que viu esse fio de cabelo, imagina o que mais ele viu, né? Ele viu tudo, tudo, e ponto final. Ele é o Senhor, o nosso Deus é o Senhor, não existe outro igual a Ele. Mas aqui tem uma passagem interessante aqui também, irmãos, que diz assim, ó. Agora eu vou falar no 28, tá? Não vou falar do 28. Eu vou falar do 20 mesmo. Eu vou ler ele outra vez até o fim, porque eu não li até o fim. Porque tem uma palavra aqui que você precisa saber o que ela significa. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim, porque as suas obras invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se manifestam e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Olha o que ele diz agora. Para que eles, as pessoas que não acreditam em Deus, que não observam Deus nessas coisas, para que eles fiquem inexcusáveis. Vou explicar para você o que quer dizer isso já. Para que eles fiquem inexcusáveis. Aí o 21 diz assim, portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Essa palavra inexcusáveis, irmãos, significa que você será, quando for você morrer e chegar na frente de Deus e ele pegar o seu, esqueço o nome disso aqui, quando ele pegar o seu histórico lá, não é histórico não, o seu mural. O mural é uma lousa onde se escreve tudo, né? Deus tem um mural seu lá. Ele vai procurar lá no livro da vida, né? Deixa eu procurar aqui no livro da vida. Achei. Aqui o seu mural. Para que ninguém fique inexcusável. Inexcusável significa indesculpável. Sabe? Para que você não venha com aquela historinha lá com Deus. Eu não sabia, eu não vi, eu não sabia. Que isso, irmãos? Se você olhar para o seu corpo, você já vê a glória de Deus aqui. Sabe, os seus olhos. Que coisa impressionante. Tenta ficar algumas horas com os olhos fechados para você ver. Você entra em pânico. Não pode, sabe? O nosso corpo já é uma bênção de Deus na nossa vida, né? Os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Tem tanto sentimento de tristeza, mas também tem tanto sentimento de alegria, né? Quando você conhece as coisas de Deus,
Então está tudo no mural lá, tá, irmão? Nada vai ser inexcusável. Agora eu vou explicar para você mais o que significa essa palavra inexcusável. Imagine um homem, eu estou falando, irmão, que Deus se apresenta ao homem de uma forma ou de outra. Ele vai se apresentar a você, para que quando você chegar perto dele, você o conhecer. Então, imagine um homem que mora lá no mato. Ele fugiu, ele se perdeu na mata quando era pequeno e cresceu lá no mato e está lá no mato, cresceu lá. E lá ele aprendeu a caçar e fez uma cabaninha para ele. Lá ele vive, tem água perto, tem uma cachoeirinha lá. Ele faz fogo, ele aprendeu a fazer fogo, sabe? E ele vive lá. Quem falou para Deus sobre esse rapaz? Quem falou de Deus para esse rapaz? Ninguém? Não está falando aqui que Deus se manifesta às pessoas? Vou ler de novo. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Lhe significa se manifestou. Então, isso aqui nos ensina o seguinte, que aquele homem lá no meio do mato, que não sabe nem se existe outra pessoa igual a ele, porque nunca viu ninguém mais. De vez em quando ele vai passar um avião lá em cima, sabe? Ele observa as estrelas, ele caça peixe, ele caça animais para ele comer, ele bebe água, né? Ele, não sei se corta o cabelo, eu não sei, deve cortar, sei lá. Então, isso aqui é uma coisa imaginária para a gente entender, tá irmãos? Não é brincadeira, é uma coisa séria. Porque as pessoas pensam assim, ninguém falou. Quantas vezes a gente encontra pessoas na rua, irmãos, que a gente vai pregar o evangelho, e as pessoas dizem assim, ninguém nunca falou de Jesus para mim. Como não falou? Está escrito aqui que Deus se manifesta, Ele se manifesta, Ele se manifesta na sua vida, de várias formas. Quando você vê uma criancinha correndo junto com a mãe, ou andando junto com a mãe, ou mamando, quando a mãe está amamentando a criança, aquilo tudo ali, irmãos, é coisa de Deus, sabe? Aquela criancinha pequenininha, bonitinha, ou feinha também, não tem problema, aquela criancinha que tem um sorrisinho lindo, ela é de Deus. Aquela que não tem um sorrisinho lindo é de Deus também. Então Deus se manifesta de todas as formas possíveis, para que você um dia não diga que você não conhece Ele. Então esse rapaz lá no meio do mato, eu vou passar o dedo aqui, eu tenho que perder esse dia eu fiquei mexendo aqui, saiu a imagem do negócio. Então aquele homem que está lá no meio do mato sozinho, nunca viu ninguém, às vezes vê passar um avião e não entende nada, não sabe nem o que é isso. E na verdade ele não sabe nem falar direito, porque não aprendeu a falar com ninguém. Na verdade ele imita alguns pássaros às vezes. Então este homem lá no meio do mato, só para você entender como é o poder do nosso Deus, em um certo momento da sua vida, eu não sei que certo momento é esse, porque isso é coisa de Deus, quando Deus se manifesta na nossa vida, fica difícil da gente entender como aconteceu isso. Como? Porque seria bom se isso acontecesse sempre, né, irmãos? Como aconteceu de eu perceber que Deus existe? Como aconteceu isso? Então aquele homem lá no meio do mato, num certo momento da vida dele, eu não sei qual, num momento propício que Deus achar, Deus vai se manifestar a ele. De que forma? Pelas coisas feitas pelas suas mãos. Tudo que o homem está usando ali é de Deus, inclusive ele é de Deus também. Então Deus se manifestou pelas obras das suas mãos. Então, de repente, aquele homem foi pescar, e naquele dia, ele pegou um peixe grande, muito bonito. Eu estou falando um exemplo, tá, irmãos? Eu não sei como Deus se manifesta, não. Porque ele se manifesta eu sei como ele se manifesta. Ele manifesta através das suas obras, através da sua palavra, através da fé que nós temos nele, através dos testemunhos dos apóstolos, né? Dos servos do Senhor. Então, através dos milagres que Jesus realizou. Assim nós queremos que Deus existe. Mas esse rapaz lá, de repente, um dia, eu estou falando um exemplo, tá, irmãos? Pode ter muitos outros exemplos que Deus se manifestou para ele.
De repente ele já conhece Deus, sabe? E ele pegou um peixe muito grande, grande mesmo, deu trabalho para ele tirar. Um peixe muito grande, e quando ele tirou, o peixe tinha várias cores. Tem peixe que é assim, sabe, irmão? Tem várias cores. Tem várias cores, cores que brilham ao sol, é coisa linda. Aí ele pegou aquele peixe assim, com aquelas cores lindas, e ele pensou: alguém fez isso. Quem fez isso? Foi quem fez isso? Tem pessoas, irmãos, tem índios que adoram o sol, sabe? Eles acreditam que o Deus deles é o sol, sabe? Até tem uma pregação que eu vou fazer um dia desse aí, você vai se assustar com esse negócio do sol. Mas eu estou falando agora disso não, agora estou falando do índio. O índio, ele acredita, tem muitas tribos indígenas que acreditam que o sol é o seu Deus. Nada de errado nisso, né, irmãos? Porque Deus se manifesta nas obras das suas mãos, o sol é obra da mão de Deus. Então, não tem problema ele acreditar que o sol é o Deus dele, não tem problema. Você entendeu? Não tem problema, irmãos. Porque essa palavra aqui se cumpre na vida dele, né? Porquanto o que de Deus, eu estou no 1,19 de Romanos, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus se manifestou, né? Porque as suas coisas visíveis, árvores que nós vemos, etc., essas coisas, as suas coisas visíveis, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se discernem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Eu li o 20, tá? Versículo 21, 20. Então, não tem jeito de falar que Jesus não existe, não tem jeito de falar que Deus não existe, irmãos. Irmãos, o assunto não é esse não, tá? Hoje nós vamos falar de outra coisa. O assunto hoje está em Mateus capítulo 25, versículo 14. Não sei se você já viu falar sobre isso, irmãos, mas é o sermão da montanha de Jesus, e aqui ele fala sobre a parábola dos 10 talentos. Já ouviu falar isso? Essa parábola dos 10 talentos, irmãos, é para todos nós que cremos em Deus, viu? É para todos nós que cremos em Deus, e chega a ser até um puxãozinho de orelha para nós, tá? Eu vou ler ela, depois a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Vou ler ela, depois a gente conversa. Todo mundo já achou, né? João, Mateus capítulo 25, a partir do 14, nós vamos ler do 14 até o 14 até o 30. São 16 versículos, tá, irmãos? Eu vou ler, depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Isso está também em Lucas, tá? Capítulo 19, versículo 11 ao 27. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Versículo 14 diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Você entendeu alguma coisa aqui? Não entendeu? Você tem que ler mais a Bíblia, irmão. Vou ler de novo, vê se você percebe alguma coisa aqui. Eu percebi já. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Não percebeu nada? Daqui a pouco eu volto aqui. O versículo 15 diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento. Cada um segundo a sua capacidade.
Irmãos, isso aqui é outra coisa. Tem alguma coisa escrita aqui que não é preciso prestar atenção. Tá vendo? Vou ler de novo. Vê se você entende alguma coisa aí. Tem alguma coisa escondida aqui que não é preciso saber. Olha lá. Então o homem viajou e ele entregou os bens aos seus servos, né? E a um ele deu 5 talentos, e a outro ele deu 2 talentos, e a outros 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Você não percebeu nada, irmão? Oh, glória a Jesus! Também tudo bem que eu não falei para a gente que a gente ia ler sobre isso, né? A gente falou que ia falar sobre outro assunto, sobre o que mesmo é sobre aquele rapaz. Esqueci até o assunto que eu falei que a gente ia falar ontem. Ontem acho que eu comentei sobre isso. É sobre o filho pródigo, né? Então eu mudei isso aí um pouquinho, tá? Nós estamos falando sobre os 10 talentos hoje. Então o 14 e o 15 tem alguma coisa escondida aqui que nós vamos descobrir já já. E o 16 diz assim: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Tem alguma coisa aqui também. Mas eu vou explicar depois. 16 e 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Tem alguma coisa aí também. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E o 19 diz assim: e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Não prestou atenção em nada ainda, irmãos? Não sabe nem quem é esse senhor? Então aproximou-se daquele que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o 21 diz assim: e o seu senhor lhe disse: está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E o 22 diz assim: e chegando também o que tinha-lhe recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. E o 24 diz assim: mas chegando também aquele que recebera o talento, 1 talento, e disse com ele mesmo: o Senhor e disse com ele mesmo: Senhor, eu conhecia-te, que tu és homem duro, que ceifas onde não semeaste e que juntaste onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso aqui, tá? Não pensa que está falando de banco, não, tá, irmãos? Deviam ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento e dar-lhes a quem tem os 10 talentos. Tirou o talento daquele que tinha 1 e deu para quem tinha 10. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que se tem será tirado.
Lançai-vos, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Acabou. Agora eu vou conversar aqui sobre os versículos que parece que passa batido, mas não. Deus está falando muito com a gente aqui, irmãos. Principalmente com a gente que conhece a palavra de Deus, viu? Se você lê a palavra do Senhor, que você gosta de meditar na palavra do Senhor Jesus, que você gosta de entender as coisas de Deus, presta atenção que Deus vai falar com você agora. Vamos voltar lá, capítulo 25 de Mateus, versículo 14, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Vou ler de novo, se você não entendeu. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Irmãos, aqui é Jesus falando dele mesmo. Ele foi, não foi? Porque assim também será como um homem que, partindo para fora da terra, ele foi para fora da terra, foi para o céu, né? Para fora da terra, chamou os seus servos. Antes disso ele conversou com os apóstolos, não foi? Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Que bens que é esse? Lembra no dia de Pentecostes, onde todos foram revestidos de poder? O poder que Deus deu para eles naquele dia foi os bens que Deus deu para eles, para que eles saíssem com força e com poder e pregassem o Evangelho a toda criatura do mundo todo. É isso que aconteceu aqui. Porque isso é também, estou no 15, 14, tá? Capítulo 25, versículo 14. Estou lendo de novo primeiro, 14, versículo 14. Porque isso é também como um homem. Jesus era um homem que, partindo para fora da terra, depois de morto, ele foi para fora da terra, e chamou os seus servos, depois que ele voltou, ressuscitou, ele chamou os seus servos: ficar-vos em Jerusalém até que de cima sejam revestidos de poder. Lembra? Lembra dessa passagem? E entregou-lhes os seus bens. Os seus bens é a força do Espírito Santo de Deus. Esse é o bem maior que nós temos, irmãos, que Deus nos entregou nas nossas mãos. Agora eu vou ler o segundo versículo para você entender. 14, agora o 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ele entregou o talento a cada um conforme a sua capacidade e foi embora. Mas ele vai voltar. Ele disse que vai voltar, né? Quando ele estava subindo, o servo dele ficou triste e um anjo apareceu e falou assim: por que vocês estão tristes? Cadê? Ele está subindo? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Calma. Não fica triste não. Usa os talentos que ele te deu. É isso que quer dizer isso, tá? Agora, olha aqui. E a um, eu estou no 15, versículo 15, capítulo 25, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos. Você viu aqui, irmãos, que para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Por quê? Por que não deu 5 para todo mundo? Por que não deu 2 para todo mundo? Por que não deu 1 para todo mundo? Porque ninguém é igual, irmão. Ninguém é igual. Nós somos diferentes. Nós somos limitados. Viu? Então, pode olhar para você ver que tem pessoas, irmãos, que não sabem falar de Deus. Conhece a Bíblia, mas não sabem falar do Senhor. Essas pessoas são limitadas. Para eles foram dados poucos talentos. Viu? Então é isso. A um deu 5 talentos, e ao outro 2 talentos, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Jesus foi embora para longe, irmãos, para o céu, e vai voltar. Então, essa diferença de talentos aí, irmãos, é conforme a capacidade de cada um.
Você já ouviu, eu mesmo já comentei sobre isso aqui, que eu não consigo guardar direito muitos versículos na minha cabeça. Eu não consigo. Mas eu conheço um pastor que chama Paulo, ele guarda quase a Bíblia inteira na cabeça, sabe? Isso é dom de Deus também. Eu não guardar muitos é bom, é dom de Deus também, entendeu? Você que guarda poucos é dom de Deus também. Você que entende pouco da Bíblia é dom de Deus também. Ele não falou aqui agora que ele deu a cada um conforme a sua capacidade? É conforme a sua capacidade aí, irmão, que você vai entender as coisas de Deus, entendeu? Você não precisa ser um expert, estudar, ser o cara, ser um teólogo. Eu até acho que a teologia atrapalha um pouco, sabe? Porque eu fiz teologia, eu acho que a teologia ela atrapalha um pouco. Porque ela te coloca em tantos detalhes que você sai um pouco da reta do negócio, sabe? Do que precisa ser esclarecido, é esclarecido, é claro, com mais detalhes. Só que muitos detalhes acabam atrapalhando a pregação, eu acho, sabe? Então não pensa não que você tem poucos, você tem até vergonha às vezes de falar de Deus para as pessoas, mas não precisa de falar de Deus com a boca, entendeu? Você pode falar de Deus com as suas atitudes. Estas até são mais fortes que a da boca, viu, irmãos? Você pode ser aquela pessoa simples, humilde, que acredita em Deus, que faz o bem, que ajuda as pessoas que precisam. Quer talento maior que esse, irmão? Você que tem vergonha de ir na praça entregar um folheto para as pessoas, não tem problema nenhum. Prega Jesus com o seu modo de vida. Prega Jesus para o seu vizinho. Prega Jesus para os seus amigos. Quando te convidarem para ir para uma bebedeira, faça a diferença. Eu não vou. Por que você não vai? Porque o meu Senhor não vai gostar. Irmãos, quando aquele pessoal, depois que voltar da bebedeira, depois que acabar a bebedeira, né? Durante a bebedeira não vamos pensar nisso não. Mas depois que acabar a bebedeira e se alguém se machucar lá, geralmente se machuca, eles vão pensar no seguinte: puxa vida, aquele rapaz não foi. Ele não foi porque falou que o Deus dele não deixa. Mas nós então estamos sem Deus, a gente faz o que a gente quer. Você entendeu? Então, o seu modo de agir mostra Deus na sua vida. Viu? Então Deus entregou a cada um conforme a sua capacidade. Então Ele entregou a você conforme a sua capacidade. Se você tem vergonha de falar Jesus te ama e entregar um folheto, não tem problema, não. Não tem problema. Vai no culto, adora o Senhor. Viu? Viva uma vida diferente. Diferente que eu falo é que forma a mostrar para as pessoas que você é diferente. Que você é um servo de Jesus. Amém? Entendeu? Tudo certo? Então tá bom. Agora eu vou dar uma parada aqui, irmão. A gente parou aqui no 15, tá? Depois eu volto aqui. Eu vou só ler uma coisa aqui para vocês. Vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Se você quiser ir lá, tudo bem. Se não quiser, pode ficar aí, tá? Que eu vou ler do 1 até o 11. Acerca da diversidade dos dons espirituais. Isso aqui é bom a gente saber, viu, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Eu vou ler. Acerca dos dons espirituais. Desculpa, versículo 1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos, mudos, conforme éreis guiados. Aqui Deus está falando o seguinte, irmãos. Acerca dos dons espirituais que Deus dá para cada um, Deus pede para nós não sermos ignorantes, irmãos, com relação àquele irmão que não sabe nada, que tem pouco entendimento, viu? Que a gente foi assim também um dia, tá? Ele diz aqui, ó, no versículo 2, ele diz aqui, 2 de 1 Coríntios: Vós bem sabeis que
gentio, levados a ídolos mudos, conforme éreis guiados. Então a gente já foi assim, eu já fui assim, totalmente fora do caminho de Deus. Eu acreditava em estátuas, essas coiseiras, essas bobeiras aí, sabe? Então eu era, hoje eu não sou mais. Graças a Deus, a graça do Senhor Jesus me alcançou, graças a Deus. E quando ela me alcançou, eu a agarrei, entendeu? Igual Jacó fez com o anjo, segurou no pé do anjo e falou assim: eu não te solto enquanto a minha bênção não chegar. O anjo pegou a espada, deu uma espadada na perna dele, fez um machucado na perna dele. Ele falou assim: eu não vou soltar você enquanto a bênção não chegar. Essa história, essa passagem é linda, um dia nós vamos contar. E o 3 diz assim: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo do Senhor. Entenderam aqui? Vou ler de novo. Portanto, Jesus falando, capítulo 12, versículo 3, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém se fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Sabe o que isso quer dizer? Anátema é maldito. Então está escrito aqui o seguinte, que, portanto, quero lhes fazer conhecer, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. A minha irmã entendeu? Entendeu, né? E ninguém pode dizer que o Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos leva a dizer isso, irmãos, é o Espírito Santo do Senhor. Viu? Ele que nos revela que Ele é o Senhor da nossa vida. Irmão, eu vou parar aqui. Agora eu vou explicar para vocês esse negócio de talento aqui, que tá meio... Deixa eu explicar para vocês o que é talento. O que é esses 5 talentos que foi dado para um, para outro foi dado 2 e para outro foi dado 1. Esse que pegou 1 enterrou ele, vocês viram? Ele pegou e enterrou esse 1. O que é esses talentos, irmãos? Irmãos, esses talentos é o seguinte: esses talentos, eu não vou ler o que está escrito aqui, não, porque eu vou falar para vocês, com a graça do Senhor Jesus, o que é o talento que Jesus deixou para nós. Ele é esse homem que deixou os talentos para nós e foi para o céu. Tá? Ele vai voltar. E ele disse aqui que quando ele voltar, ele vai requerer de nós o que nós fizemos com esses talentos que ele nos deu. E que talentos são esses? O que é isso, talento? Então vou explicar para você agora. Talento, irmãos, é quando você se dispõe a ir pregar o Evangelho. Isso é um talento. Você está fazendo valer o seu talento que Jesus te deu. Quando você fala assim, não, eu vou me adentrar mais na obra de Deus, eu quero fazer alguma coisa para Jesus, Ele faz tanto por mim, eu quero fazer alguma coisa por Ele. E você vai no culto com chuva, com sol. Sabe, irmãos, eu, por exemplo, a gente faz uma pregação na roça e lá às vezes está chovendo. É problema, estamos lá. Está sem luz, aí estamos lá, com vela. Não sei, parece que quando o tempo fica assim, fica um temporal mesmo. Você tem que falar até alto, porque senão não dá para ouvir. Tanta ventania e é roça, né? Então, quando a gente vai lá pregar o Evangelho lá, todos os sábados, começa lá às 7h30, tem dia que está tudo bem, a maioria dos dias está tudo bem, mas tem dia, já houve dia, que deu uma chuva tão forte que apagou a luz, apagou tudo. O culto parou? Não.
acendemos as velas e o culto continuou. Amém? É assim, irmão, enfrentando as coisas do mundo por amor a Jesus. É assim que temos que ser, viu? E na hora de ir embora, o barro para subir, para ir embora. E o carro não queria sair do barro. Aí alguém foi empurrar. Eu fui empurrar. Aí e tinha mais gente empurrando, mas eu também estava. Só que eu fiquei perto da roda. E a roda, ao girar, ela joga barro para todo lado. Então já viu como é que eu fiquei, né? Então, mas depois que eu saí, cheguei em casa, tudo imundo daquele jeito, até com o rosto cheio de barro. Aí eu fui tomar um banho e pensei assim, valeu a pena. Valeu a pena. Porque se aconteceu, é porque Deus queria que acontecesse, precisava de acontecer. Naquele dia, naquele jeito, daquela forma. Tinha que ser daquele jeito para a honra e glória do Senhor. E já teve dias, irmãos, que eu fui em favela. Não gosto muito de falar isso não, favela, não, porque hoje mudou o nome, né? Favela chama comunidade. Então, tem dias que eu fui em comunidade e saí de lá meia-noite. O culto começava às 10h30. Eu já falei no vídeo anterior que o culto na casa da pessoa começava às 10h30. Hoje eu lembrei o nome da irmã, chama irmã Joana. Se a irmã Joana estiver ouvindo, um abraço, irmã, que Deus te abençoe. Você e seu filho Braia. Foi na casa do Braia que a gente fez o culto. A gente fez uma semana de culto na casa deles. Que eram casados jovens, então precisava, né, de um reforço, de um conhecimento mais dessas coisas de Deus. Eles precisavam de fazer algumas perguntas e a gente tinha que responder, né? É importante a gente conhecer as coisas de Deus para isso, para a gente estar preparado para responder algumas perguntas, né, irmãos? Esses dias a gente estava na roça, por exemplo, uma menina chegou, uma menina, eles são meio ciganos, sabe? Ela chegou e falou assim: olha, foi um homem lá e disse para nós todos que estavam lá, que o morto ele não sai do corpo, ele fica por aqui. É verdade isso? Eu disse: não, mentira, isso é totalmente mentira, não acredito nisso. E mostrei para ela na Bíblia, quando morreu o filho de Davi, mostrei para ela. Lembra quando morreu o filho de Davi? Eu li para ela na Bíblia, tá, irmãos? Aqui eu estou falando para vocês, mas lá para mostrar para ela na Bíblia, ela mesma leu. Eu falei: lê você mesmo. E Davi falou o seguinte: o servo de Davi falou assim: pô, o rapazinho estava doente, você estava aí jejuando, orando, agora ele morreu, você ficou tranquilo, não faz mais nada, já veio, já trocou roupa, já tomou banho, vai comer. Como é que funciona isso? Aí o Davi falou para ele assim, falou para o servo dele o seguinte: ó, o meu filho, onde ele foi, ele não pode tornar mais aqui. Isso é a palavra de Deus, viu, irmãos? Isso é a palavra de Deus. Tem 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel. Você vai ler sobre isso. 1 Samuel. Tem 1 e 2 Samuel. 1 Samuel você vai falar sobre isso, porque Davi cometeu um adultério com Betseba e teve um filho, e Deus matou o filho dele. E ele orou, jejuou, vestiu o pano de saco, aquele negócio tudo, sentou na cinza e clamando a Deus para Deus não matar a criança. Deus matou. Aí o servo, depois que Deus matou a criança, ele correu para se alimentar, para trocar roupa, para ficar tudo normal. Aí o servo dele não entendeu, falou assim: por que você fez isso? Aí eu pedi para a menina ler. A menina falou assim: ó, você acredita na palavra de Deus? Aí você acredita. Então, ó, lê aqui. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita nos caras lá. Entendeu? Eu prefiro que você acredite na palavra de Deus, porque você vai acertar é com ele, não é com os caras. Entendeu? Quando você morrer, você vai acertar é com ele. Entendeu? Tá tudo sobre você lá. Você vai acertar com ele. Aí ela leu lá o seguinte: Davi falou o seguinte para o servo dele: este meu filho não pode vir até mim. Ela leu: mas eu poderei ir até ele. Isso significa, irmãos, que o morto não vem. Não vem. E tem outra palavra que eu mostrei para ela também na Bíblia, eu pedi para ela ler. Escrito na Bíblia isso, tá? Ao homem está dito morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então significa que ele morre uma vez e acabou. A sua chance de se achegar perto de Deus é esta vida aqui. Daqui você pula para a eternidade, tá? Você que está, as pessoas suas da sua casa que já morreu,
Eles estão só aguardando a vinda de Jesus para ressuscitar e ir para o céu. Estão aguardando, porque a Bíblia diz que vai ser assim. Primeiro vão ressuscitar os mortos e depois nós que estamos aqui vamos ter o corpo transformado, eles também lá, os mortos já vão ressuscitar com o corpo transformado e vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E nós que estamos aqui na terra teremos o corpo transformado em glória e estaremos junto com Jesus. E diz a Bíblia que assim como Ele é, nós seremos também. Amém? Então, irmãos, talento é isso aí. Talento é você pregar o Evangelho. Talento é você usar o seu braço para abraçar alguém que está precisando de um abraço. Talento é você usar os seus olhos para ver a dificuldade de alguém e ajudá-la. Talento é você usar seu cérebro, seu pensamento para planejar um plano, uma atitude para ajudar alguém. Entendeu? Talento é você usar a sua boca para transmitir a palavra do Senhor Jesus. Talento é você saber ouvir. Quando alguém vem contar algum problema para você, irmãos, isso é importante. Ouça, tá? Na verdade, aquela pessoa, ela não quer ouvir você. Ela quer que você ouça ela. Entendeu? Então, aprenda a ouvir. Ouça muito e fale pouco, tá? E que Deus te abençoe. Que quando você falar, seja a palavra de Deus saindo da sua boca. Porque isso é dom de Deus. Falar de Jesus é dom dele. Amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Irmãos, eu estou falando aqui. Eu trouxe essa palavra hoje. Nem era para trazer essa palavra. Eu trouxe essa palavra porque, não sei, eu acho que tem alguém que precisa de ouvir essa palavra, né? Porque tem muitos crentes, tem muitas pessoas que dizem, não gosto nem de falar esse negócio de crente, não. Crente nada. Esse negócio de crente não. Sabe? Eu sou uma pessoa seguinte, eu não gosto muito desse negócio de placa de igreja, não, sabe? Esses dias eu fui na igreja católica, sabe? Eu sou batizado na igreja evangélica, mas eu já fui batizado na igreja católica também. Eu fui na igreja católica e eu vi uma senhora de joelho, orando para o Senhor, cabeça baixa, chorando. Ela devia estar com um problema muito sério. E eu sentei uns 3, do lado dela, assim, uns 3 do lado, dá para ver os pingos da lágrima dela caindo ali onde fica o joelho, porque lá tem uma tabuinha onde se põe o pé, então é ali que você ajoelha, sabe? Dá para ver que já estava molhado o lugar, sabe? Então ela deveria estar entrando em contato direto com o Senhor Deus. Então não adianta você ficar falando de placa de igreja, que essa é melhor que aquela é melhor que essa, que aqui Castelo de Macedo é melhor que uma igrejinha feita de 4 pau e uma lona. Não é melhor, não é. Não é e nunca vai ser. Porque para Deus, as coisas de Deus para nós, irmãos, às vezes parece loucura, sabe? Para as pessoas que não entendem as coisas de Deus. Mas nós que entendemos as coisas de Deus, irmãos, devemos sim pregar o Evangelho do Senhor. Sabe? Sabe o que você sabe? É isso que você vai falar. Você viu o que está escrito ali? Deus deu um dom para um, deu 2 dons para outro e deu 3 dons para outro. Por quê? Porque cada um tinha um jeito diferente de ser. Assim como você é, assim como eu sou. Entendeu? Então, se você não entende a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Você sabe falar? Você entende alguma coisa? Você sabe, não precisa ser nem bíblico, tá? O seu entendimento ajuda alguém. Fala do amor de Deus para eles. Fala para eles que vai dar tudo certo. Sabe aquela pessoa que está sofrendo? Ela precisa de uma palavra que diz o seguinte: ó, acredita em Deus, vai dar tudo certo, mesmo que dê errado depois. A minha irmã uma vez falou: eu tinha 2 irmãs, uma estava quase morrendo no hospital e a outra veio para visitar ela. Essa irmã minha que veio visitar, chama Vera, ela falou assim: não, ela vai sair, com certeza, Deus é grande, ela vai sair com certeza. Ela morreu. Entendeu? Então, irmãos, não sejamos inconsequentes com relação a Deus. Fala pouco,
Ouça muito, viu? Quando você for falar com uma pessoa assim que está com muita dificuldade, escuta ela está precisando de alguém que escute ela, viu? Escuta e pede para Deus no seu pensamento: Pai, me ajuda, eu preciso ajudar essa pessoa. Coloca na minha boca as tuas palavras, Pai. Me ajuda. Não interessa de que religião você é, não interessa. O Deus seu é o meu Deus é o Deus seu. Amém? Que seja assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Essa hoje então foi uma pregação sobre os talentos. Você tem um talento. Use essa perna que você tem aí, que é boa, para ir até quem precisa de você. Use esse seu braço aí, esses dois braços que você tem aí, ó, para abraçar alguém, para dar um abraço bem forte. Abraça forte, viu, irmão? Tem pessoas que só relem, você já saiu. Não, eu dou um abraço bem forte mesmo, para a pessoa sentir que é um abraço, sabe? Seja assim. Deus gosta de você assim, do jeito que você é. Amém? Que Deus te abençoe.